A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Vocês, senhores, vocês, patrões, façam o que for de justiça e o que for de equidade para com os vossos servos, sabendo que eles tendes um mesmo Senhor que vocês têm lá nos céus. Ou seja, vocês que são hierarquicamente superiores, tratem aqueles que são inferiores por cargo, por profissão a vocês, trate eles com justiça, trate eles com equidade, trate eles com dignidade, porque eles são servos do mesmo Deus que você é servo. O mesmo Rei Criador que criou você, criou ele. O mesmo Deus que está por você, também está por ele. Então, ao tratar com o seu servo, com o seu funcionário, com aquele que é inferior hierarquicamente a você, por uma profissão, por um cargo, tratai com justiça, com equidade, com respeito. Perseverem, Paulo falando ao povo, à igreja de Colossos, que vale para nós. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Sejam firmes na oração, e a oração é a conversa do homem para Deus, é quando o homem conversa com o Criador e criatura em um diálogo espiritual. Persevere em oração, seja na aflição, seja na alegria, seja passando por turbulências, seja passando por mares tranquilos. Perseverem em oração. E nessa oração, mantenham-se sempre a ação de graça. Sejam gratos a Deus por tudo que Ele já fez a você. Não seja uma pessoa que murmura, mas tenha nesta oração sempre ação de graças. Seja grato, porque a tua própria capacidade de orar, buscar, clamar a Deus só é possível pela graça derramada por Ele a você, a mim, a todos nós que cremos. Então seja grato e ore também juntamente por nós. Paulo pedindo à igreja de Colossos, ore por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que Deus nos capacite para pregar a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu, Paulo, estou também preso. Paulo entregou a vida dele, Paulo descobriu o que é padecer pelo nome de Cristo e preso ele foi, crendo naquilo que ele estava pregando e pregando aquilo que ele creu, para que eu manifeste a Jesus como me convém falar, para que eu pregue a Jesus como me convém falar, para que eu pregue o Evangelho, para que eu manifeste a Cristo como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Paulo ensina na igreja de Colossos: andem com sabedoria, andem com equidade, andem, como ele já falou em outras cartas, imitando, seguindo e andando como Jesus andou, em sabedoria, em conhecimento, em mansidão, em humildade, em amor, em misericórdia, em justiça. Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Para aqueles que não fazem parte dessa igreja, para aqueles que ainda não conheceram, andai com sabedoria, remindo o tempo. E a vossa palavra seja sempre agradável, que não saia da sua boca palavras torpes, palavras que venham a matar o coração, matar o espírito, enterrar a esperança do seu próximo. Mas que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com o sal, porque como Jesus disse, vós sois o sal da terra, dê gosto à vida do seu irmão. Seja o que está dentro da igreja, seja o que está fora da igreja. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, que tenha gosto, que faça a diferença o seu falar na vida do teu próximo, para que saibais como vos convém responder a cada um, seja os que estão dentro da igreja, seja os que estão fora da igreja. E igreja não é o prédio, mas a reunião de pessoas, o corpo de Cristo, formado por aqueles que se unem em nome de Jesus,
para aqueles que se unem em nome de Jesus. Essa é a igreja. E que vocês saibam como falar com a igreja e como falar com aqueles que são de fora da igreja. Que vocês saibam responder a cada um. Não com torpeza, não com palavras duras e pesadas que matam o ser, mas que o Espírito Santo venha a transformar o seu falar, de modo que seja para quem está dentro, para quem está fora, que a sua palavra seja afiada como é o Evangelho, palavra viva de Deus, e que venha produzir frutos na vida de alguém. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Paulo estava enviando um rapaz chamado Tíquico para levar informações sobre como era o estado dele lá dentro do cárcere, da prisão, o qual eu vos enviei para o mesmo fim, para que vocês saibam do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Onésimo e Tíquico foram enviados por Paulo até a igreja de Colossos, a fim de levar informações de como estava a vida de Paulo lá dentro do cárcere, quais eram as dificuldades e aflições de Paulo, porque não dava para expressar tudo numa carta. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual vocês já receberam mandamentos, se ele for visitá-lo a vocês, se ele for ter convosco, recebei-o, cuide dele, receba ele, de braços abertos, assim como me receberam, porque é assim que funciona uma igreja. Ela recebe os seus irmãos em Cristo, de braços abertos. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão interna, não externa, circuncisão do coração e não do corpo. Esses são a circuncisão verdadeira de Deus, aqueles que cortam uma parte de si, mas é uma parte interna. Aqueles que arrancam um pedaço de si, mas arrancam uma parte interna e não externa. Esses são os da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação viver com eles, andar com eles, porque eu edifico a eles e eles me edificam. Eu fortifico a eles e eles me fortificam. E este é o fundamento do corpo de Cristo, este é o fundamento da igreja, esta é a vida em igreja. É você fortificar e ser fortificado, edificar e ser edificado, ajudar e ser ajudado, ensinar e ser ensinado. Saúda-vos Epáfras, que é dos nossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vocês em orações, para que vocês conservem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Epáfras, Paulo está dizendo, lutou muito e luta ainda, sempre por vocês, sempre em orações, para que vocês fiquem firmes. Tanto Paulo quanto Epáfras ora pela igreja de Colossos, para que eles fiquem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Você já orou pela sua igreja hoje? Qual foi a última vez que você orou pela sua igreja? Não pelo prédio, não pelo nome, mas pelas pessoas que estão lá dentro ouvindo o Evangelho, se é que está sendo pregado o Evangelho na sua igreja. Mas você já orou para que eles sejam transformados, verdadeiramente transformados pela palavra da vida, a verdadeira palavra que estava com Deus, que era Deus, que se fez carne e andou entre os homens? Não estou falando de texto, eu estou falando da verdadeira palavra, aquela que transforma vidas, e não é o texto, é o verbo. Qual foi a última vez que você orou para que a tua igreja, a igreja que você juntamente com os seus irmãos se forme em corpo de Cristo, se reúne, para que eles se conservem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus? Epáfras lutava e orava
para que isso acontecesse com a igreja de Colossos. Pois eu lhe dou o testemunho de que ele, Epáfras, tem grande zelo por vocês, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o evangelista, o médico amado, e também saúda-vos a Demas. Lembrando que Paulo está finalizando a carta dele, é por isso que ele está citando diversos nomes, porque é a parte final da carta, até chegar à assinatura. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. Seria basicamente, mande um abraço aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa, porque igreja para Paulo não é prédio, tanto que é possível existir uma igreja dentro de uma casa, porque igreja para Paulo não é prédio. E em muitas cartas ele fala isso. Saudai a igreja que está em sua casa, porque para Paulo a igreja é a reunião de pessoas. Hoje em dia mudou o conceito de igreja. Igreja hoje é o prédio religioso, mas para Paulo igreja era a reunião de pessoas em nome de Cristo Jesus. Então é por isso que ele diz: saudai a igreja que está em sua casa, dentro de uma casa de um dos seguidores de Cristo, cuja qual fornecia uma casa para se fazer as reuniões. Paulo diz: saudai essa igreja. Seria como se falasse, mande um abraço para a igreja, para as pessoas reunidas em nome de Jesus, que estão reunindo-se nessa respectiva casa. E quando essa epístola tiver sido lida entre vocês, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, ou seja, aquele povo de Laodicenses, as pessoas de Laodicenses que se reúnem em nome de Cristo Jesus. E a que veio de Laodiceia, lede vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Eu falo isso para quem está ouvindo agora. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Não enterre o talento que Deus te deu, mas faça dar frutos, faça multiplicar. Saudação da minha mão, Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, lembrai-vos das minhas aflições, lembrai-vos que eu entreguei minha vida para Jesus, Paulo está dizendo. Lembrai-vos. Ele não escreveu para mim essa carta, ele escreveu para o povo de Colossos. Deus fez essa carta ser preservada até chegar até mim. Lembrai-vos das minhas prisões, em nome de Cristo, para se um dia vocês forem presos, caçados, torturados, ofendidos em nome de Cristo, saibam que vieram outros antes de você e passaram pelas mesmas coisas. E a graça seja convosco. Que a graça seja convosco. Amém.